Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, meus caros seres filosóficos. Viva o espírito dionisíaco, viva a vida louca e vamos lá. Hoje nós iremos tratar a respeito do pensamento socrático e as suas semelhanças e diferenças com a figura de Jesus Cristo ou Yeshua. Para quem não sabe o que é Yeshua, é justamente uma das variações para o nome de Jesus em hebraico, que alguns historiadores acreditam ser o verdadeiro nome, o nome original de Jesus escrito em hebraico. Pois bem, Sócrates nasceu em 470 a.C. e morreu em 399 envenenado, pois foi condenado a se matar, foi condenado ao suicídio, mas depois a gente chega lá. Como assim ele nasceu em 470 e morreu em 399? É por conta que a figura de Jesus foi tão impactante no planeta que os homens posteriores dividiram os períodos em antes e depois de Cristo. Então nós temos ali o período antes de Cristo, o período cristão, que é o período em que Cristo viveu, e nós temos o período depois de Cristo. Portanto, essas datas que vocês conhecem, por exemplo, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, essas datas elas só foram contadas em ordem crescente nos períodos depois de Cristo, porque todos os períodos antes de Cristo que vocês viram em algum momento da sua vida uma data e lá tinha AC, é justamente antes de Cristo. Então essas datas anteriores a Cristo, elas são contadas em ordem decrescente, ou seja, de trás para frente, e não como a gente conhece as datas após o período de Cristo. Então, essas datas que vocês conhecem, como elas são contadas hoje, como elas são colocadas cronologicamente da maneira como são, elas só são assim depois de Cristo. E isso já é uma semelhança de Jesus com Sócrates. Sócrates veio antes de Jesus. Portanto, a figura de Jesus tem muita semelhança com a figura de Sócrates também, até nesse quesito, pois o Sócrates, ele também, após a sua existência, foi dividido os períodos ali, em período pré-socrático, que é o período antes de Sócrates, e um período também que se refere ao pensamento, porque o Sócrates ele foi um grande divisor de águas dentro da filosofia. Então todos os filósofos que tinham um pensamento anterior ao de Sócrates ficaram classificados como filósofos pré-socráticos, mesmo alguns tendo vindo depois de Sócrates. Nós vamos ter o período socrático, que é o período em que Sócrates viveu, e nós vamos ter o período pós-socrático, que é o período depois de Sócrates. Então Sócrates ele teve uma existência tão impactante que também foi dividido os períodos, e depois de Sócrates todo o período é pós-socrático. Portanto, hoje em dia, você que está vendo isso, você vive no período pós-socrático, pois você nasceu e também pensa em um contexto após a existência de Sócrates. Só complementando com uma coisinha, as datas que são colocadas tanto no Sócrates quanto nos filósofos pré-socráticos são datas muito antigas, então não se tem como saber com certeza e com toda clareza precisamente a data em que uma pessoa de quase 3.000 anos atrás ela nasceu. Porque a gente está falando de um período bastante antigo. Portanto, essas datas não são datas precisas, são apenas datas aproximadas. O Sócrates ele é considerado um divisor de águas dentro da filosofia
porque ele rompe com toda a tradição de pensamento dos filósofos pré-socráticos. Lembram lá? Os filósofos pré-socráticos, eles queriam saber a axé de todas as coisas. Eles ficaram muito limitados a quererem descobrir qual era a origem do universo. Então vem Sócrates e agora volta a filosofia mais para as convenções sociais. Ele volta a filosofia para o ser humano. Sócrates quer saber da prática do bem, quer saber das virtudes. Ele volta à filosofia mais agora para desenvolver a humanidade, a essência das pessoas, e não fica limitado na questão da axé do universo, igual os filósofos pré-socráticos. Muito pelo contrário, ele vai romper com toda essa tradição de pensamento. É por isso que todos os outros filósofos que tinham esse tipo de pensamento, de querer saber a origem do universo e ficaram por ali mesmo, é justamente por esse motivo que eles são chamados de filósofos pré-socráticos, justamente por conta do filósofo Sócrates. E o Sócrates era um filósofo que só queria fazer o bem, ele só queria ajudar as pessoas, ajudar os seus semelhantes, e acabou ganhando uma condenação à morte, uma condenação ao suicídio. E parece muito com que figura que nós estamos dialogando aqui, juntamente com a de Sócrates. Quem é que lembra vocês que só buscou fazer o bem e acabou ganhando uma condenação à morte também? Continuando, uma das frases mais famosas do Sócrates é a "só sei que nada sei", se não a mais famosa dele, que expressa o quê? Ela expressa um significado de humildade intelectual. Não é que o Sócrates era burro, ele foi considerado pelo oráculo de Delfos como o homem mais sábio de toda a Grécia. O oráculo de Delfos era um oráculo que ficava num templo dedicado ao deus Apolo, que era um antigo deus da mitologia grega, que era o deus do sol, deus da beleza, deus da harmonia, deus da luz, deus da perfeição. E por que Sócrates ele foi considerado o homem mais sábio de toda a Grécia pelo oráculo de Delfos? Justamente por conta dessa sua máxima, dessa sua frase, "só sei que nada sei". Quando ele questionado se ele se considerava um sábio, ele respondeu: "Só sei que nada sei". E é por isso que o oráculo de Delfos considerou ele como o homem mais sábio de toda a Grécia, pois ele foi o único que abriu a boca para falar que o conhecimento dele em relação a tudo era minúsculo, que quanto mais ele vai conhecendo sobre as coisas, mais ele conhece que ele desconhece a respeito daquilo. Ou seja, quanto mais ele vai pensando que sabe, mais ele sabe que ele não sabe. Por isso que a famosa frase dele é "só sei que nada sei", que expressa um caráter de humildade intelectual. Não é que ele não sabe de nada. Tem muita gente que interpreta essa frase ao pé da letra. Ela possui todo um significado por trás dela. Não é somente para levar de forma literal, "só sei que nada sei". Além do que, ainda, essa frase ela combate um dos grandes defeitos das pessoas, que é o que? É justamente a arrogância. E o que seria essa arrogância? Essa arrogância é justamente a pessoa abrir a boca para dizer que sabe de tudo. Você pergunta algo para ela, "eu sei". Ela sempre sabe de tudo, ela sempre está por dentro de tudo. Você pergunta, ela já sabe. Você pergunta se ela já viu tal filme, ela fala que já viu. Você pergunta se ela já leu tal livro, ela vai dizer que já leu. Você pergunta qualquer coisa para ela, ela vai dizer que sabe. Às vezes ela nem sabe. É igual muita gente por aí que acaba até caindo meio que a ficha. Quando a pessoa vai lá e fala, "não, eu sei", e tal, aí tu pega e pergunta, então como é que é, como é que foi? Aí a pessoa fica meio sem jeito, aí pega e fala, "não sei não". Portanto, hoje em dia as pessoas têm muita opinião sobre tudo, mas com profundidade realmente
nem sabe das coisas. É igual seus vizinhos fofoqueiros que dizem saber da sua vida, vai fazer fofoca e ainda fofoca tudo errado. E a arrogância é só um dos grandes, dos enormes defeitos que as pessoas têm. Pois nós ainda temos a ganância, a prepotência, a ignorância das pessoas e muito mais. Você vê que é atribuído para nós o título de quê? De raça humana. Mas cadê a humanidade? Então, com isso, a gente pode compreender que tanto Sócrates quanto Jesus só buscaram fazer o bem e acabaram o quê? Acabaram sofrendo drasticamente por isso, foram condenados ao martírio. E você ser um mártir é justamente você ser condenado à morte ou ser torturado pelo que você acredita, por suas crenças e etc. Ou seja, tanto Sócrates quanto Jesus, eles são o que nós chamamos de heróis trágicos, que é justamente aquela pessoa, aquele grande mestre que aparece para mostrar o caminho do bem para as pessoas, aquele grande sábio, aquele que tem uma essência bem desenvolvida, que tem uma consciência extremamente elevada. É por isso que eles são grandes mestres. E é difícil pra caramba você elevar a sua consciência a um nível desse. Se fosse fácil para as pessoas terem um nível de consciência tão elevado quanto Jesus e Sócrates e tivessem o comportamento do mesmo jeito, se fosse fácil, todo mundo poderia agir como um Jesus ou um Sócrates da vida, mas não é fácil, a gente tem que lutar constantemente contra os nossos egos, contra os nossos impulsos, e é justamente uma das coisas que eles também têm em comuns. Eles vieram mostrar isso pra gente. Eles vieram o quê? Vieram fazer com que a pessoa desenvolvesse o que muitos chamam de alma, consciência ou espírito. E o Sócrates fez isso através da filosofia, e Jesus fez através da religião. É daí que surge o termo religião, religare, você se religar com o que? Com o que foi deixado para trás, com a sua alma, com a sua consciência, com o seu espírito, para você praticar o bem, para você não agir como uma pessoa desalmada. Não é à toa que um dos 10 mandamentos dentro do cristianismo é você amar ao próximo como a ti mesmo. Portanto, é para você reconhecer que o outro também é um semelhante seu. É para você desenvolver empatia, que muita gente esqueceu, muita gente não sabe nem o que é, e tem muita gente que não sabe nem como é que se pratica. Eu vejo muita falta de empatia no mundo, e isso é desde sempre. Então a gente pode compreender que nesse aspecto de buscar fazer o bem, de buscar libertar as pessoas, tanto Sócrates quanto Jesus, eles são bem semelhantes também nesse aspecto. Além do que, eles foram considerados heróis trágicos, que foram aqueles heróis que vieram, como eu falei, para libertar as pessoas de si mesmas, buscando assim, novamente, resgatar a humanidade das pessoas, que muita gente perdeu ao longo do caminho, muita gente deixou a humanidade guardada na gaveta, tem gente que deixou a humanidade abandonada, lá tá pegando poeira, sai sem humanidade mesmo, é só mais uma pessoa lançada no mundo. E vale lembrar que em cada região do planeta vai surgir o seu grande mestre, como por exemplo você vai mais lá para o Oriente, vai surgir Buda, então vai mais lá para a Índia, vai ter Krishna.
Portanto, vai ter grandes mestres aí que o quê? Que vão sofrer muito em vida e muitos vão sofrer ali até o martírio, muitos vão ser condenados à morte e assassinados, vão sofrer bastante nesse processo de o quê? De resgatar a humanidade das pessoas de si mesmas. Como eu falei para vocês anteriormente, vamos pegar um dos que eu citei, vamos pegar Krishna, divindade da religião do hinduísmo lá na Índia. O que foi que aconteceu com o Krishna? Krishna morreu confundido como uma caça por um caçador, morreu com um tiro. Aí nós pegamos Sócrates, teve que se matar envenenado. Vamos lá em Jesus, Yeshua. Ele literalmente derramou todo o seu sangue pela humanidade. É dito que quando o soldado romano desferiu o último golpe em Jesus, ele já crucificado, não saía nem mais sangue. Saía um líquido que parecia com água, mas sangue já não havia mais no corpo. Ele literalmente derramou todo o seu sangue pela humanidade. É claro que se a gente for botar na ponta da caneta, a morte de Sócrates ela foi muito mais suave do que a de Jesus, porque o Jesus, no seu processo de crucificação, ele sofreu, ele apanhou bastante, foi derramado literalmente o seu sangue todo. Já Sócrates já morreu de uma forma mais suave, tomando cicuta, conversando ali com seus amigos, familiares. O Sócrates, a morte dele já foi mais suave, a do Jesus já foi muito mais sofrida. A de Jesus foi desumana a forma como foi a condenação dele. A de Sócrates também foi, mas se for botar na ponta da caneta, realmente foi muito mais sofrida a forma como Jesus morreu. Mas apesar de ambos terem sido alvos de diversas injustiças, de terem sido condenados à morte, mesmo diante da morte, ambos se manteram plenos e serenos, e isso também nos ensina bastante essa forma como eles enfrentaram a morte. Eles não fraquejaram, eles não temeram, eles não tiveram medo, eles permaneceram plenos e serenos até diante da sua morte. Mais uma semelhança, ambos eram grandes mestres, grandes sábios que não cobravam pelos seus ensinamentos, diferente de um sofista. Para você aprender com um sofista, você teria que pagar. Já com Jesus e com Sócrates, eles simplesmente ensinavam porque queriam o quê? Queriam fazer com que as pessoas aprendessem, eles queriam que as pessoas tivessem consciência, que as pessoas desenvolvessem empatia, que as pessoas fossem mais humanas. Portanto, muita gente vivia atrás deles, pois muitas pessoas queriam aprender com ambos. Mais uma coisa em comum entre os dois, tanto Jesus quanto Sócrates não escreveram nada, e as fontes mais fiéis que nós temos deles é através de seus discípulos. Muitas pessoas acreditam que Sócrates não chegou a escrever nada pelo fato de ele ser analfabeto, ou seja, não sabia ler e nem escrever. Por isso que a sua filosofia era somente através da fala, era só na dialética, somente na oratória. E a fonte mais fiel que a gente tem de Sócrates é do seu discípulo Platão, que escrevia praticamente tudo o que o Sócrates fazia, quando o Platão estava lá junto com ele. Quando Platão estava com Sócrates, ele escrevia tudo o que o Sócrates falava. E Jesus também não escreveu nada. O que a gente sabe de Jesus também é pelos seus discípulos. Jesus, a única vez que ele chegou a escrever ou a desenhar, que ninguém sabe com precisão realmente se era um desenho ou se era uma escrita, foi justamente quando foram apedrejar Maria Madalena.
que ele estava escrevendo ali no chão, mas ninguém sabe o certo, se era uma escrita ou se era algum desenho, até porque não tem como saber com precisão, já faz mais de 2000 anos, ninguém estava lá, né? Então não tem como se saber ao certo com precisão se realmente era uma escrita, se era um desenho, o que que era, é um grande mistério. Mas essa citação aí, para quem já chegou a assistir algum filme sobre Jesus, Jesus de Nazaré, Maria, Mãe de Deus, Sexta-feira da Paixão, para quem já assistiu a Rede Record ali, quando chega Semana Santa, feriado, no Brasil é feriado, por quê? Porque nós somos culturalmente cristãos, então a cultura predominante aqui no Brasil, porque o Brasil faz parte do Ocidente, é o cristianismo. Então o Brasil, ele é culturalmente cristão e a gente é bombardeado por isso, pois até feriados relacionados ao cristianismo nós temos. Quando chega a Semana Santa, por exemplo, você vai assistir alguma coisa na Semana Santa na televisão, sempre passa algo relacionado ao cristianismo. Na Rede Record, por exemplo, é de lei na Semana Santa sempre passar algum filme relacionado ao cristianismo, como Maria, Mãe de Deus, Sexta-feira da Paixão. Sempre vai ter algum filme ali passando relacionado ao cristianismo. No tempo que eu assistia TV, que eu lembro que era de lei sempre passar, era A Paixão de Cristo. E em alguns filmes passa a cena onde Maria Madalena ela vai ser apedrejada e Jesus escreve ou desenha alguma coisa ali no chão. E essa é a única vez onde especula-se algo sobre Jesus ter escrito alguma coisa. Portanto, nós podemos concluir que Sócrates e Jesus eles possuem as suas semelhanças, claro que também possuem as suas diferenças. E as semelhanças são várias, como por exemplo, ambos são divisores de períodos. A existência dos dois fizeram com que os homens dividissem períodos voltados para eles. Foram também considerados grandes sábios, grandes mestres, que foram condenados à morte por fazerem o bem, ou seja, eles foram martirizados e por isso são considerados heróis trágicos, além de também eles não terem escrito nada, pois tudo o que sabemos, as fontes mais confiáveis que nós temos, é através de seus discípulos, tanto de Jesus quanto de Sócrates. E apesar de vários pontos semelhantes citados aí, como por exemplo, de eles serem grandes mestres, serem grandes sábios, de eles arrastarem multidões por onde passavam, de terem discípulos, de não cobrarem pelos seus ensinamentos, o Sócrates ele tinha uma diferença com Jesus aí, pois o Sócrates ele era casado. A sua mulher Xantippe ou Xantipa, ela via o Sócrates pela cidade de Atenas sendo considerado o homem mais sábio de toda a Grécia, mas por outro lado ela também via os sofistas ganhando muito dinheiro com o que eles ensinavam. E os sofistas, por muitos filósofos e muitas pessoas, eles não eram considerados aqueles verdadeiros pensadores que tinham o quê? Um comprometimento com a episteme, que tinham um comprometimento com o conhecimento. E o Sócrates ele era totalmente comprometido com o conhecimento, com a episteme, diferente dos sofistas. Então, a Xantippe ela observava o Sócrates sendo considerado o homem mais sábio de toda a Grécia e não cobrava pelos seus ensinamentos. Já os sofistas estavam enchendo o bolso, ganhando dinheiro à torto e à direita. Portanto, a Xantippe ela era adepta daquele pensamento que só amor pelo que você faz, só amor à sua profissão não vai colocar comida na mesa. Você tem que ganhar alguma coisa pelo que você faz, até para você poder se manter.
E mais uma semelhança entre Jesus e Sócrates é que ambos são ainda um mistério para muitas pessoas. Tem pessoas que sequer realmente acreditam na sua existência, pois tudo que sabemos, mas com firmeza assim, é através de seus discípulos, alguma coisa. Então, muitas pessoas duvidam que eles realmente existiram, mas apesar de tudo, o que importa são as mensagens que tanto Sócrates quanto Jesus eles deixam para a humanidade, para todos nós. E é claro que Sócrates e Jesus, eles buscaram o bem para toda a humanidade. Só que um vai fazer isso através da filosofia, que é o Sócrates, e o outro vai fazer através da religião, que seria Jesus ou Yeshua.